Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu estou muito feliz porque hoje nós celebramos um dia muito especial, dia da impressão das chagas do nosso seráfico pai São Francisco. É isso mesmo, quero convidar vocês a, juntamente com toda a família franciscana do mundo inteiro, celebrar essa data tão especial. Se você for em uma outra paróquia, em outro convento que não seja um ambiente franciscano, você vai escutar um outro evangelho. Mas nós temos um evangelho próprio para essa festa de hoje, que está em Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30. Acompanhe comigo. Por aquela oportunidade, respondendo, disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, fadigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o dia da impressão das chagas no nosso seráfico pai São Francisco. Então eu vou contar um pouquinho da história para contextualizar e depois eu queria falar um pouco mais para vocês por que Francisco de Assis recebeu os estigmas de Cristo. Veja só, São Francisco, desde o início da sua conversão, ele teve uma grande afeição, um grande amor pela cruz de Cristo. Tanto que a sua conversão começou diante da cruz de São Damião, quando ele perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus respondeu: vai e reconstrói a minha igreja. Então Francisco amou muito a cruz. Nesses dias nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. São Francisco tinha também uma devoção muito profunda por São Miguel Arcanjo. E ele costumava fazer a quaresma de São Miguel, do dia de Nossa Senhora da Assunção até o dia dos Santos Arcanjos, 29 de setembro. Então, Francisco subiu para o Monte Alverne, que eles tinham ganhado de um conde chamado Orlando. Doou para eles aquele local, um lugar muito silencioso, um lugar muito solitário. Ali estava o irmão Leão, apenas para dar um apoio a Francisco, mais distante, só ia mesmo deixar pão e água para ele, mas Francisco estava sozinho, em profunda oração, fazendo a quaresma de São Miguel. Naquele momento, Francisco passava por um momento de muita dor. Ainda em vida, Francisco, a ordem franciscana, o grupo dos penitentes de Assis, já aprovado pelo Papa, cresceu muito. Então, Francisco foi percebendo que com esse crescimento, alguns frades não estavam mais querendo viver aquilo que era genuíno do coração dele, o desejo de imitar a Cristo pobre, o desejo de verdadeiramente ter unicamente o Evangelho como regra de vida. Então, o grupo, naquela época, mais de 5.000 frades, começou a se dividir. E Francisco estava sofrendo muito com isso. Tanto que chegou um momento que Jesus perguntou para ele: Francisco, essa obra é minha ou é tua? Então Francisco estava muito doído, estava vivendo realmente um calvário interior. E assim ele foi para o Monte Alverne e ali passou 40 dias. Dentro desses 40 dias, nós celebramos, Francisco celebrou a exaltação da Santa Cruz, também Nossa Senhora das Dores um dia após. E exatamente no dia de hoje,
17 de setembro de 1224, Francisco teve uma grande experiência mística. Francisco estava contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez uma oração muito linda, que está nesse livro que eu quero recomendar para vocês, do Carlo Carreto, Eu, Francisco, que eu recomendo para vocês, depois leem, um bom livro de espiritualidade, em que ele fala como se fosse São Francisco, fala na primeira pessoa. Então diz que naquele momento surgiu uma fervorosa oração no coração de Francisco, e Francisco pediu duas coisas a Deus. Eu vou ler exatamente como foi a oração. Senhor Jesus, peço-te que me concedas duas graças antes que eu morra. A primeira é a de sentir em minha vida, em minha alma e no meu corpo, o mais possível aquela dor que tu, doce Jesus, suportaste naquela hora da tua acerba paixão. A segunda é a de sentir em meu coração o mais possível aquele extraordinário amor do qual tu, Filho de Deus, estavas tão tomado a ponto de suportar, por tua própria vontade, uma tão grande paixão por nós pecadores. Então Francisco, nessa oração, pede a Deus a graça de sentir no seu corpo, na sua alma, a dor que Jesus sentiu, o amor que Jesus sentiu para poder dar a vida por todos nós pecadores. E Deus concedeu isso a Francisco. Francisco viu um crucificado com 6 asas, e desse crucificado saiu 6 raios, né? Aliás, 5 raios. Nas mãos, mão direita, mão esquerda, no lado e nos 2 pés. Então, Francisco teve essa experiência mística. Francisco foi transpassado. Assim como o Padre Pio também, posteriormente, iria receber os estigmas, Francisco, nosso pai seráfico, recebeu. E ele ficou totalmente tomado de amor. Ele sentiu no seu coração o fogo do amor arder no peito. E Francisco se tornou, a partir de então, um outro Cristo para o mundo. É tão interessante que os biógrafos do nosso seráfico pai, São Francisco, dizia que quando olhavam para Francisco, já não sabia mais quem era. Se era Francisco ou se Cristo era. Francisco, de fato, foi um dos santos que mais se assemelhou ao Cristo. Existe um cardeal que diz que se houvesse uma perseguição à igreja e todos os evangelhos fossem queimados, nós poderíamos reconstruir o evangelho a partir da vida de São Francisco de Assis. Francisco não viveu outra coisa a não ser a vontade de imitar o Filho de Deus. E a prova foi tanta que ele recebeu no seu corpo as marcas de Cristo. Como Francisco, nós também queremos pedir nesse dia que a gente possa sentir esse amor ardente, que a gente possa sentir no nosso coração esse fervor de amar o Cristo crucificado, crucificado nos pobres, crucificado em tantas circunstâncias, crucificado na natureza, crucificado muitas vezes em tantas pessoas que são marginalizadas, que são excluídas. Que nós possamos sentir a chama do amor de Deus, que pode curar os nossos corações de todo o pecado. Então, louvado seja Deus por esse coroamento da vida do nosso seráfico pai. Aquele momento não foi o momento mais importante. Toda a vida de Francisco foi importante. Mas foi um momento que marcou, que confirmou, que selou o que de fato Cristo quis fazer na vida de Francisco e fez. Tanto que há mais de 800 anos nós celebramos essa festa. Então, eu me alegro juntamente com toda a família franciscana do mundo inteiro, hoje celebrando os estigmas do nosso seráfico pai, São Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, viva ao seráfico pai São Francisco.